Boa noite, minha gente. Estamos aqui para começar a nossa live, dando continuidade a esse Setembro Amarelo. Nós estamos falando sobre os diversos fatores que levam as pessoas a cometerem suicídio. E aí a gente vem nessas semanas, né, deste mês de setembro, já falando sobre esse assunto com especialistas. E aí hoje nós temos a honra de receber aqui com a gente o Dr. Charles Lucena, que é um psiquiatra, e ele vai nos orientar aqui, né, nos dar condições da gente compreender mais sobre essa temática. Então, já está aqui com a gente. Boa noite, doutor Charles. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Essa live está super esperada. Muitas pessoas têm comentado: ele é maravilhoso, que coisa boa. A gente vai poder hoje assim ouvir um especialista falar de um assunto tão complexo, né? Então, boa noite, seja bem-vindo e se apresente aí para a gente. Bom, eu que agradeço o convite, muito obrigado pelas palavras. É uma honra estar aqui conversando com você, porque eu acho que, na verdade, ninguém vai ouvir, a gente vai conversar, vai dialogar sobre esse tema, porque, na verdade, essa é a grande questão acerca do suicídio, é pouco discutido, é pouco falado. Então, Sim. precisa, como sociedade, iniciar discussões para que a gente tenha condições de lidar com o problema de forma mais direta, de forma mais segura. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Charles Lucena, eu sou psiquiatra, formado aqui em medicina na Universidade Federal da Paraíba, com residência no HSPP de Brasília, e atualmente sou presidente da Associação Paraibana de Psiquiatria desde o começo desse ano, no mundo ainda pré-pandemia. E é isso, estou muito contente em estar aqui hoje com você. Que coisa boa, doutor Charles, que maravilha. É uma gratidão já, eu apresento a minha gratidão e sei como será de importância para todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Aí eu até peço para que as pessoas peguem aí esse aviãozinho, essa setinha, e já enviem, dizendo: olha, Vaniclei e doutor Charles já está começando a live. Hoje a gente tem super informações a respeito desse tema, né? E aí, doutor Charles, eu queria já que o senhor conversasse um pouco com a gente sobre transtornos mentais, né? E como é que esses transtornos mentais eles se manifestam? Se vem da genética, se vem do contexto familiar, como é que isso acontece, já que nós estamos vivendo um momento tantas pessoas com esses diagnósticos? Bom, falando no geral, todos os transtornos mentais, ou pelo menos a grande maioria deles, de gravidades diferentes, do mais leve ao mais grave, todos têm multifatores na sua origem. O que é Sim. isso? Quer dizer que todos têm diversas causas, não há uma causa específica, mas sim uma soma de coisas, desde genéticas. A genética é muito importante na psiquiatria. Então, dá um exemplo prático. Digamos que você tem um dos pais com depressão, por exemplo. O filho já nasce com 25% de chance de apresentar depressão em algum momento da vida. E Nossa, é quando muito alto, né? muito alto, e quando os dois pais têm algum transtorno de humor, como depressão, essa chance aumenta para 75%. Meu Então, Deus. genética é realmente importante para todos os transtornos mentais. Além da genética, tem as vulnerabilidades individuais, a fisiologia de cada um, a história de vida de cada um, as doenças que você passa que podem ser gatilhos, as situações ambientais, o estresse, a rotina. Então, uma soma de várias coisas confluem para desencadear um transtorno mental. Às vezes, o próprio paciente percebe um gatilho. Olha, a partir de Sim. tal momento, a partir de um luto, ou a partir de uma perda, ou a partir de um trauma, aconteceu isso comigo. Mas muitas vezes o paciente não tem essa percepção. Muitas vezes isso acontece do nada. Você está vivendo a sua vida normalmente e gradativamente alguns sintomas começam a surgir. O que traz até para o paciente uma certa culpa. Ele se sente culpado. Ele olha para a vida dele, não, mas está tudo no lugarzinho, está tudo certinho. Então, o que é que aconteceu comigo? Então, a primeira coisa é entender: quem tem culpa de adoecer, nem da saúde Isso. física, nem da saúde mental.
O sim. transtorno mental, ele não é falta de nada, não é porque está faltando fé, não é porque está faltando companhia, não é porque está faltando dinheiro. Então, cuidado com essas falsas associações. Ninguém adoece Sim. voluntariamente nem porque está faltando algo, mas sim Uhum. umas coisas maiores e às vezes vem desde o gene dele que determina aquela alteração. Sim, sim. Perfeito. E aí é interessante quando a gente vê que o assunto é tão... Porque psiquiatria é uma especialidade médica que eu, quando era estudante, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está pagando a cadeira de psiquiatria é se identificar com todas as doenças psiquiátricas, né? E é muito forte isso, porque a gente acaba achando, será que eu sou bipolar? Será que eu tenho depressão? Será que eu sou isso? Será que eu tenho esquizofrenia, né? Aí eu lhe pergunto, o que é que lhe levou a escolher a psiquiatria? Eita, eu doido para falar uma frase clichê para você. Eu doido para dizer que a psiquiatria me escolheu. Ah, sim. Doido para dizer isso. E Oh, talvez coisa seja um boa. pouco disso. Seja um pouco disso. Hum, Eu confesso que eu não era o que eu pensava quando eu entrei no curso de medicina, nem durante grande parte dele. Eu sempre sim, soube que ia ser clínico. Ser clínico sim. era a minha ideia. Eu não gostava de bloco cirúrgico, e então a clínica me interessava mais. O acompanhamento de consultório, de ambulatório. E no Uhum, decorrer do curso, a gente vai vendo várias disciplinas, aí, como você falou, vai se identificando com uma, gostando de outra. Mas a psiquiatria foi a que mais me fascinou. Claro que todas uhum, as áreas são importantes, todas as áreas são verdade. fundamentais, mas comigo a psiquiatria me chamou a atenção porque é uma área, Hum, é uma seara ainda complicada de se trabalhar, porque existe um certo preconceito. Uma verdade, verdade. dificuldade ainda social de entender a psiquiatria e de se tratar com o psiquiatra. E isso sempre me fascinou, sabe, Giovanni Cleide? Sim, sim. Do, do desbravar esse universo e fazer com que a psiquiatria seja mais acessível às pessoas. Então, eu Sim, sempre falo da psiquiatria, eu tento simplificar as coisas ao máximo para que você entenda e que você absorva a necessidade, porque, como você falou, a gente às vezes tem traços de tanta coisa, a gente se identifica isso, com tanta coisa, mas em algum momento da vida esses traços podem significar algo mais e podem trazer prejuízos. Então a isso. psiquiatria, ela entra nesse momento e eu acho que eu escolhi a psiquiatria por isso, pelo desafio da área e Uhum. pela vontade de estudar mais sobre o assunto que para mim é bem fascinante. Perfeito. Antes de eu te fazer uma pergunta especificamente sobre a questão do suicídio e todos esses tabus que o suicídio, né, que envolve, né, eu tenho vivido também isso na minha família. Essa questão do suicídio é algo muito doloroso, muito difícil. As pessoas não gostam de falar. Mas antes da gente entrar nesse assunto especificamente, eu gostei muito da sua fala em dizer assim que você tem um propósito em desmistificar todo esse processo da psiquiatria para as pessoas. E isso também é uma grande contribuição que você dá lá na rádio, né? Você tem uma coluna, né? Isso me fala um pouco como é que tem sido para você porque veja, assim, um psiquiatra falando, né, para as pessoas, e a psiquiatria é um assunto que é tão interessante, tão necessário, todo mundo tem tanta curiosidade, exatamente porque a gente tem traços de todas as patologias mesmo, né? A gente tem um pouco de cada coisa e a gente precisa muito de saber mais. Me fala um pouco aí, fala para todo mundo, como tem sido isso para você, como tem sido essa experiência, e qual é a demanda que o pessoal mais te pergunta lá na CBN? Vamos lá. Eu estou na CBN há aproximadamente um ano e meio, todas as Uhum, quintas-feiras, às 11h30 da manhã, dentro do CBN João Pessoa. A gente tem um quadro lá chamado Pais e Filhos, e esse uhum, quadro, como o nome fala, aborda essa relação, aborda os transtornos mentais da infância, os transtornos mentais na adolescência e as dificuldades e as situações cotidianas que envolvem a maternidade e a paternidade. Então, essa sim, relação ela é abordada em suas diversas formas, tanto do campo de vista médico, quanto às vezes até saindo um pouco dele, falando da questão comportamental mesmo, da dificuldade que é criar uma criança, que sim, é formar um cidadão, as questões polêmicas, namoro, sexo, drogas, então assuntos que geralmente alguns pais e alguns filhos têm dificuldade de levar para a mesa do jantar.
Então a gente tenta lá trazer à tona algumas questões e discutir. E eu noto uma receptividade muito boa, porque as pessoas têm curiosidade sobre temas relacionados à psiquiatria. É uma área que, assim, Uhum. a minha curiosidade, a minha vontade, e também eu noto que desperta de muita gente. Então, você não tem muito a quem perguntar, você não tem muito com quem conversar. Então, eu noto que existe essa demanda reprimida da sociedade muito grande. O paciente vai na primeira consulta no psiquiatra, mesmo cercado de medos, a impressão que a gente tem ao final da primeira consulta é de alívio, sabe? De, É, opa, falei aquilo que para mim era muito pesado, muito difícil, fui ouvido, fui acolhido e, de certa forma, entendido. Então, porque isso. socialmente a gente não pode falar o que a gente pensa, nem o que a gente sente, porque muitas vezes a gente é julgado, né? As pessoas tecem opiniões que às vezes machucam ou criam juízo de valor que não são reais. Então, existe essa demanda social muito grande em relação à psiquiatria, aos temas da psiquiatria, e eu acho que a Sim, receptividade é muito boa. Então, tanto a rádio isso. quanto as esporádicas aparições na TV sempre rendem esse tipo de curiosidade das pessoas e comunicar é uma coisa que eu gosto demais de fazer e eu acho Isso. muito importante esse trabalho que a gente tem, que você tem na sua coluna Uhum. semanal, na sexta-feira, na TV, de levar para as pessoas áreas, questões técnicas, mas de um jeito Uhum. acessível, que elas Isso. compreendam e que aquilo seja um pontapé para uma mudança de perspectiva ou para uma busca por um tratamento. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom, a gente poder estar disponibilizando o nosso tempo, o nosso conhecimento em prol das pessoas. E é interessante, né, Dr. Charles, que a gente faz isso gratuitamente, né? É bem interessante a gente também frisar isso, porque as pessoas pensam que a gente é contratado É, da não é rádio, da a TV. Globo, não vai na festa de fim de ano, viu? Exatamente, perfeito. Olha só, tem uns comentários aqui já, antes de eu te perguntar, a pergunta que todo mundo está assim, querendo saber, tem uns comentários aqui. Maria José está dizendo assim, doutor Charles, um excelente profissional, super recomendo esse psiquiatra. Maria José, ela é uma psicóloga e ela, de fato, ela admira muito seu trabalho e recomenda muito você. Eu Pedro que está dizendo o agradeço. seguinte, Pedro está falando assim, esse Charles é muito sábio, adorando a participação dele. Acho que Pedro deve ser uma pessoa do seu contato, né? Que eu não estou aqui Obrigado, reconhecendo. Oi? Não é agradeço. isso? Gorete está dizendo muito bom esse tema, parabéns. Então a gente vai estar recebendo o tempo inteiro esses comentários aqui, eu vou estar te repassando, mas a pergunta mesmo que eu quero te fazer, né, que é uma pergunta que hoje as pessoas mandaram, assim, acho que umas 10 a 15 pessoas respondendo a mensagenzinha que eu mandei falando da live, era assim, doutora, pergunta a ele qual a causa do suicídio, por que, que as pessoas se suicidam, né? E aí eu disse, calma, gente, eu vou perguntar isso para ele, sim. E é de fato. Então, assim, como é que a psiquiatria compreende essa questão do suicídio? E é mesmo depressão? O que é que de fato faz com que a pessoa tire sua própria vida? Bom, diversos transtornos mentais, não só a depressão, está relacionada ao suicídio. Então, várias outras causas, como alguns transtornos de ansiedade, como o transtorno Ah, bipolar. desculpa, só deixa eu te dizer, Maria José que está falando aqui não é a psicóloga. Ela é uma paciente sua, tá? Ah, Tá conheço certo? Ela Maria José, corrigiu conheço aqui. muito ela. Pronto, tá certo, Maria José. Obrigada por ter me corrigido aí. Obrigada mesmo. Pode continuar, doutor Charles. Então, vários transtornos, além da depressão, Uhum, podem levar ao suicídio. Transtornos de ansiedade, transtorno bipolar de humor, transtornos sim. psicóticos, como a esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade, como o transtorno borderline, e também a dependência química, o abuso de álcool e de outras drogas. Então, todos esses transtornos, num momento mais grave, podem acarretar o que a gente chama de ideação suicida. O que é ideação Uhum, suicida? É quando vem na sua cabeça, mesmo que não seja algo necessariamente voluntário, a ideia de morte. A falsa crença de que a morte vai ser um alívio. Por que eu falo que é uma falsa crença? Primeiro, pelas incertezas acerca da morte.
né? Não Uhum. conheço ninguém que falou que deu tudo certo. Então, assim, a ideia da morte ela é fatal, ela é definitiva e ela racionalmente não pode ser uma solução. Então, a gente Sim. entende que o paciente suicida, primeiro, ele não quer morrer, até porque ele entende muito pouco sobre a morte. Ele quer parar de sofrer. É Uhum. isso que ele quer. Ele quer que não sentir aquela dor, ou aquele incômodo, ou aquele sintoma que está incomodando ele, que está machucando ele. E a gente vai ajudar o paciente nesse sentido. Que a ideação suicida ela é uma ideia criada por uma mente que está passando por algum tipo de patologia, por algum tipo de Sim. transtorno. Se a gente está bem, se a gente está saudável, a gente não tem esse impulso. Pelo contrário, todos os seres vivos têm um impulso de querer sobreviver. Isso. Experimenta pescar um peixe. O quanto ele vai se debater para fugir do anzol. Sim. Então, o ser vivo ele tem um impulso de vida inerente a ele. Então, quando essa pulsão de morte ela é maior, já mostra que as coisas não estão bem. Então, Sim. a ideação suicida vem e, a partir dessa ideação, o paciente pode apresentar tentativas de suicídio. Sim. Então, a partir da tentativa de suicídio, aí a gente já tem um risco muito maior, porque enquanto for ideação, a gente vai trabalhando, mas a partir do momento que essa ideação vira uma tentativa, o paciente se expõe a um risco muito grave. Deixa E só para eu entender. você falou de depressão, só para deixar uma coisa clara. Por que a Sim. gente associa tanto depressão a suicídio? Porque, de Sim. fato, é o transtorno mental que mais está associado a tentativas de suicídio. Sim. Mas Isso. não é o mais fatal. O paciente esquizofrênico, ele tenta menos, mas ele tem uma situação fatal mais proeminente. Entendi. Então, vamos esclarecer bem, assim, a questão de quando a ideação está só na mente, né? E depois essa ideação, ela passa para uma prática, mas uma prática que ainda não é, vamos dizer assim, uma ameaça só, né? E isso são fases, é isso? Isso é uma gravidade. É como se a doença fosse avançando. Porque Sim, tem uma lenda que se fala que o paciente que quer morrer não avisa. Né? Não sei se você sim, já viu isso. sim, Ah, sim. ele avisou, ele não tinha intenção. Ou ele não dá aviso. Não, não é assim. O paciente Uhum. suicida, ele já vem doente há algum tempo. Ele já dá sinais há algum tempo. Ele já está diferente há algum tempo. Ele já está sofrendo há algum tempo. Então, muitas vezes, através das conversas com os familiares e amigos, ele vai esboçando isso. Através de Sim, ausências, de mudanças de comportamento. Então, o paciente ele vai deixando sinais ao longo do tempo, enquanto a doença vai avançando, enquanto qualquer uma dessas doenças vai avançando. E a partir do momento que essa ideação ela é muito forte, ele passa apenas da ideia, da concepção do plano para a própria execução. Que aí o sim. risco aumenta porque ele está executando, ele está levando adiante, ele está fazendo outras coisas que vão propiciar a iminência da situação fatal. Então, Sim. enquanto houver uma ideação, que é comum em muitos transtornos psíquicos, a gente pode intervir. Quando chega o momento de tentativa, é um momento de urgência e que talvez medidas mais agudas precisem ser tomadas. Entendi. Aí, interessante também é que existe uma associação, né, da questão do suicídio com um outro fator que não seria necessariamente um transtorno mental, que seria o uso de drogas, né? De álcool, drogas. Aí, vamos lá. O que é que eu quero que você esclareça para a gente? É que essa tendência a pessoa utilizar essas drogas, ou até mesmo o vício do álcool, isso tem um transtorno mental por trás? Ou como é que isso acontece? Vamos lá. É difícil falar sobre isso porque tem muitas questões sociais envolvidas. Né? Geralmente, quando uma Uhum, pessoa, por exemplo, começa a fazer uso de álcool, tem uma conivência social. Né? Geralmente na uhum, adolescência, no ambiente onde outros adolescentes estão usando, um amigo, um namorado, uma namorada, então existe um meio social que, de algum a jeito, prova, né? aprova e glamoriza o uso de álcool. E a Sim, gente vai crescendo com essa ideia. Até pela própria legalidade e fácil acesso à substância, é muito comum que a gente associe o álcool a eventos sociais, a festas, a finais de semana, a uma ida na praia.
Só que algumas pessoas, elas deixam de fazer esse uso, vamos colocar como recreativo, e passa a ser um uso Sim, nocivo. O uso sim, nocivo de álcool não tem nada a ver com usar todo dia, mas sim com o sim, dano que esse uso traz. Se eu bebo uma vez no sim. mês, mas esse meu uso de álcool me traz severos danos, eu brigo com todo mundo, eu bato o carro, eu me atraso no emprego no dia seguinte, então esse uso de uma vez no mês já é um uso nocivo. E esse Sim. uso nocivo, ele pode se tornar uma dependência quando eu passar a precisar do álcool para fazer coisas triviais da minha vida. Então, aquela Uhum. pessoa que todo dia sai do trabalho, mas no caminho para casa tem que parar no bar e tem que tomar 2 cervejas, e ele não consegue fazer algo diferente, Sim, provavelmente é alguém que está passando por um problema de dependência. E isso sim, também vale no mesmo raciocínio para outras substâncias. Independente sim. da legalidade, existe o uso recreativo, que a gente na medicina contraindica, porque qualquer Isso. perigosa, qualquer droga traz dano, mas Traz o justamente vício, né? A exatamente. dependência. Porque qualquer droga, ela traz o que a gente chama de tolerância, né? Que é a Sim. necessidade de dar uma quantidade um pouco maior para sentir a mesma coisa. Então você vai Uhum. usando um pouco mais. Você vai, ó, eu uso isso aqui, mas eu não estou mais sentindo o que eu sentia. Então eu vou aumentar um pouquinho, vou aumentar a frequência, vou aumentar a intensidade. Aí esse uso inicia-se de um jeito e começa a ficar de outro, porque eu falo que como é que você quer controlar uma coisa que te tira exatamente do controle? E a droga é exatamente isso, e o álcool é exatamente isso. Ninguém bebe ou usa droga para ficar normal, usa para sair do Sim. seu eixo, para ficar mais alegre, ou para ficar mais intenso, ou para ficar mais desinibido, mas então são substâncias que te tiram do controle. Como é que eu posso falar que controlo isso? É no mínimo paradoxal, né? Isso. Perfeito. Aí, veja, como a gente viu, né, que tem a questão social, que é muito forte e tal, mas também, será se as pessoas que buscam, né, tem algo do ponto de vista psíquico que possa impulsionar a isso? Tem. Algumas características inerentes a cada pessoa pode piorar a sua relação com essas coisas. Lembrando Sim, que, como eu falei no começo da live, todos os transtornos mentais têm um componente genético. sim, Não existem pessoas que já nascem com o gene da dependência, sim, que nascem com o gene da adicção. Então, filhos de pessoas que são alcoolistas têm uma chance maior de serem alcoolistas. Isso é fato. certo. Ou às vezes até criam Uhum, um mecanismo de defesa e criam aversão ao álcool pela vivência uhum, familiar. Mas assim, tem um gene de isso, predisposição. E existe uma característica, geralmente pessoas mais impulsivas, pessoas sim, mais ansiosas, pessoas que acham que se beneficiam do uso da substância, terminam tendo um risco maior de se tornarem dependentes. Quando a sim, droga ou a bebida entra para preencher um vácuo que a pessoa não consegue preencher sozinha. Então, é sim, o mesmo mecanismo de todas as outras compulsões. A pessoa sente um vazio, uma, uma necessidade que ela não consegue se suprir e ela busca, por exemplo, na droga, no álcool, nas compras, no sexo, no companheiro. Então, assim, você vai buscando em outro e em outras coisas o preenchimento das suas necessidades. Então, pessoas assim, mais vulneráveis, são mais suscetíveis a se tornarem independentes. perfeito. É interessante como você fala bastante sobre questão de criação de filhos, né? Lá no seu quadro da CBN. Tem, tem um aspecto importante para a gente também trazer aqui, que é o suicídio na adolescência, né? Ou até mesmo adulto jovem. A prevalência, eu não sei exatamente quantos por cento isso em relação às pessoas mais idade, e talvez assim isso exista também um componente do olhar da família para que isso possa ser, vamos dizer, evitado, haver uma prevenção. Como é que é isso? Vamos lá. Infelizmente, os números acerca do suicídio em crianças e adolescentes têm crescido assustadoramente ao longo de cada pesquisa. Isso já é uma Uhum, situação de saúde pública e que a gente merece trazer à tona para se discutir e se evitar. Porque a gente está uhum, conversando sobre suicídio e eu bato na tecla que o suicídio, na grande maioria das vezes, é uma morte evitável. Justamente sim, pelos sinais que a gente falou, pelo paciente estar adoecendo ao longo do tempo e que isso pode ser perceptível para quem está junto, de alguma forma. Falando da criança e do adolescente especificamente,
A situação é tão grave na adolescência que hoje o suicídio é a terceira maior causa de óbito entre adolescentes. Meu Deus. Então, assim, é a terceira. Lembrando que os adolescentes, geralmente, quando falecem, é por acidentes, geralmente. É por fatalidades, Sim. não é por doença tão comumente quanto os adultos mais velhos. Então, é um Sim. número absurdo, é um número extremamente alto. E a gente tem que começar a olhar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes com mais atenção, sabe, Ivane Cleide? Sim, A sim, criança sim. também dá sinais de sofrimento. Só que não é aquele sinal do adulto que o adulto pede ajuda. Às vezes a criança e o adolescente não tem esse recurso de pedir ajuda. Ele se guarda, ele se tranca em si e cabe aos pais, aos cuidadores, aos responsáveis, aos professores, a quem observar alguma mudança de comportamento, chegar próximo para poder tomar uma atitude, porque o adolescente e a criança precisa de diálogo. Ele precisa Sim. ser entendido. Você precisa conversar com ele, chegar. Ah, mas ele não chega em mim. Não, mas a gente que vai chegar até Isso. ele. A Uhum. gente que vai buscar perceber, né? Uhum. Então, é muito importante uma criança e um adolescente que você percebe uma mudança brusca de comportamento, uma mudança brusca de rotina, de repente passar a não dormir, ou passar a dormir demais, se isolar mais das pessoas, falar menos, comer menos, perder o interesse pelas coisas, frases negativas, palavras negativas, se afastar dos amigos, se afastar dos familiares. Então, quantos sinais a gente precisa? E as Sim. pessoas chegam, não, mas é uma fase, vai passar, é da adolescência. É. Não, não. Subestima, né? Muito. Principalmente a criança e o adolescente, ele é muito subestimado em sua dor. Isso é coisa de criança, vai passar. Não tem motivo, esse menino tem tudo. Não era para ser Isso. assim. Olha o que a gente falou lá atrás, não é falta de nada. A criança pode ter tudo, o adolescente pode ter mil facilidades, mas ele passa por um problema de adoecimento. Tem que tratar a Isso. saúde mental como um adoecimento igual a qualquer outro, se fosse o coração, se fosse o pulmão, se fosse qualquer coisa da criança e do adolescente, a mente adoece. Então, Exatamente. demandas para aquela criança, talvez, não estejam sendo cumpridas e a criança vai se beneficiar muito do adulto que chega e acolhe. Perfeito. Porque existe alguns pontos que é inerente à necessidade humana, né? Eu, às vezes, quando eu dou minhas palestras, eu digo que o ser humano é o único ser da natureza que necessita de cuidados. Qualquer animal levanta, sai correndo sozinho, mas o ser humano, ele precisa de ajuda. Mesmo que seja de um bicho, né? Como a gente tem a lenda de Romulo e Remo, tem essas lendas da macaca, Tarzan, enfim, são coisas para mostrar para a gente que uma criança, um bebê, ele morre se ele não tiver ajuda. Então, é algo da natureza humana isso. O nosso cérebro necessita de ajuda, precisa. Aí, observe, como é que fica uma criança que ela não se sente pertencente a essa família? Que ela Vamos lá. não tem valores de importância dentro dessa família. Né? Exatamente. Isso acontece muito. A criança é a primeira excluída, né, dos assuntos, das conversas. Claro que às vezes é por proteção, que os pais querem proteger, mas tem que ter um limite muito tênue entre a proteção e a exclusão. Então a criança tem que se sentir querida, tem que se sentir pertencente àquela família, àquele núcleo, parte dele, que tem uma voz relevante. A criança, claro que existe uma hierarquia, eu entendo que as famílias funcionem com hierarquias, a gente cuida deles, então a gente passa algumas coisas, inclusive regras, mas essa hierarquia ela não pode ser muda, ela não pode ser sem flexibilidades. Então, assim, mesmo que eu tenha uma grande empresa, eu vou ouvir meu funcionário. Claro que eu vou ordenar no final, eu vou direcionar as coisas, mas eu preciso que minha equipe se sinta parte da minha empresa. A mesma coisa é minha família. Eu preciso ouvir as necessidades do meu filho. Eu Isso, preciso isso, ouvir isso produz a estrutura mental, né? O equilíbrio mental dessa criança. a gente, como pai, mãe, criador, a gente é responsável por esse primeiro momento. Como você falou, a criança não se vira sozinha, ela precisa da gente. No início ela precisa para amamentar, no início ela precisa para se limpar, no início ela precisa para ajudar a dormir, e essas necessidades vão mudando ao longo do tempo.
mas ainda continuam sim necessidades. Um adolescente, ele não precisa da ajuda da gente para andar, nem para comer, nem para dormir, mas ele precisa da ajuda da gente em relação a nossos valores, nossa ética, nosso entendimento sobre certo, sobre errado, o estar disponível, entender também que aquele adolescente vai ensinar coisas para a gente, porque eu vejo muito pai e mãe falando: ah, mas no meu tempo era assim e eu fui criada assim. Mas você foi criada assim no seu tempo. O tempo muda, as necessidades são diferentes. Um adolescente hoje que passa muito tempo no celular e o pai fala: ah, eu não usava. Primeiro que não tinha, né? Já começa daí. Então, hoje é uma geração digital. Então, hoje é uma geração que, para eles, aquilo faz parte. Só que eu tenho que, como pai, gerir aquele acesso. Então, meu filho vai ter acesso à internet, a YouTube, ao que for, mas sob minha supervisão e sobre os meus cuidados. Eu vejo, tem até, não sei se você viu, eu vi um filme um dia desses na TV a cabo chamado Buscando. É a história de um pai viúvo. Ainda não. E ele tem uma filha, já adolescente, e eles se dão muito bem. Aparentemente, a vida deles é ótima, eles se completam. Só que um dia essa menina some. E quando essa menina some, esse pai sai em busca dela através da internet. Então, ele vai nas redes sociais dela, ele procura a lista de amigos dela. Então, ele começa a descobrir a filha que ele não conhecia através das redes sociais. Aquela pessoa que ele se dava tão bem, ele vai lá e vê, opa, essa pessoa que eu achava que era amigo dela, não é amigo dela há 2 anos. E ela estava se relacionando com alguém, estava trocando mensagem com alguém. Então, assim, que ausência é essa? Às vezes, em nome da harmonia, a gente se cala, a gente se ausenta, e essa criança está sofrendo. Cria um personagem, né? Cria um personagem. Claro, a gente cria o nosso príncipe, a nossa princesa que está ali desde pequenininho ali, só que a gente não entende que aquele serzinho cresceu e que ele tem relações que vai além da gente. Perfeito, perfeito. E quando você traz essa questão do limite, né? O limite, ele é também um fator de estruturação psicológica, não é isso? E também uma sensação de amor, né? Me fala disso aí. Fundamental, fundamental. É função do pai e da mãe dizer sim e dizer não. Por mais duro que seja dizer não, sua criança, seu adolescente, ele vai ser obrigado a dar. A criança que não tem limites é aquela criança que certamente vai ser um adulto inseguro, vai ser um adulto que vai ter muita dificuldade de lidar com os problemas da vida e com as adversidades. Então, os nãos que a gente diz em casa, num ambiente seguro e protegido, são os primeiros nãos que aquela criança vai levar para a vida, porque outros nãos virão. Não é a pessoa que ele vai se apaixonar que vai aceitar namorar com ele, ou não é a primeira prova que ele vai fazer que ele vai ser aprovado. Então, ele vai sofrer questões ao longo da vida. E se tu estrutura uma criança saudável em relação a entender até onde ela pode ir e que ela pode lidar com reveses, ela vai ter muito mais segurança para aguentar essas situações e passar por cima delas com determinação. A gente não pode criar crianças frágeis. E o sim, a permissividade, cria crianças frágeis, inseguras e incapazes de lidar com dificuldades. Perfeitamente. Tem uma pergunta aqui, doutor Charles, que diz assim: como ajudar uma criança com depressão? Vamos lá. Primeira coisa, acolher. Então, a gente tem que primeiro se aproximar para dialogar, para tentar extrair alguma coisa e acolher. Então, você tem que fazer com que aquela criança se sinta importante na sua dor. Se você desvaloriza, subestima, a criança vai continuar guardando aquilo para ela e lidando de um jeito dela. A depressão na criança, ela é comum, ela não é um transtorno raro e ela não se mostra necessariamente igual no adulto. Dependendo da fase da criança, a criança não tem aquela melancolia, aquele choro fácil do adulto. Ela tem irritabilidade, ela tem agressividade, ela tem isolamento, ela tem dificuldade de cumprir as atribuições escolares. Então, a criança deprimida, ela vai tender mais por retraimento e pela irritabilidade. Tá? Então, perceber isso e acolher seu filho. E a partir do momento que você acolhe essa criança, que ela fala a sua dor, e você escuta, você pode, a partir dali, tomar posicionamento. Geralmente, o acompanhamento psicológico é muito recomendado nessas crianças como um início de tratamento. O psicólogo é o profissional de saúde que vai ter condições de fazer aquela primeira escuta e, de repente, determinar se é um caso
que vai precisar de um acompanhamento médico, psiquiátrico, através de medicação ou não. Porque essa também é um grande medo das pessoas. A depressão Sim. se trata com remédio? Às vezes. Existem casos leves onde não se precisa de nenhum medicamento, onde uma Uhum. psicoterapia e algumas mudanças comportamentais e sociais por si só já são determinantes, mas casos de moderados a grave, a gente vai precisar sim de medicação e aí teria que procurar auxílio médico. Perfeito. Exatamente, você respondeu uma pergunta que tinha aqui, que era: só terapia resolve ou tem que ter medicação? E é interessante quando se fala de medicação, porque também existem muitos tabus, né? Excelente você falar sobre isso, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a medicina avança muito, muito rápido. Então, a gente tinha aquela noção da psiquiatria com aqueles medicamentos que se tomavam 30 anos atrás e Sim, traziam uma série de efeitos colaterais e que o paciente ficava lentificado, sedado, não conseguia cumprir suas atribuições do dia a dia. E isso mudou demais. O paciente que sim. vai no psiquiatra hoje, Ivane Cleide, é o paciente, é a pessoa comum, é a pessoa que Sim, trabalha, é a pessoa que luta, a pessoa que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar da família. Então, são pessoas como eu e você que passam por sim. adoecimentos e que, quanto mais precocemente trata, melhor a chance de sucesso. Então, os Perfeito. médicos hoje, a maior parte deles, eles estão muito modernos em relação a efeitos colaterais. Então, existe uma diminuição enorme dos efeitos colaterais e a maior parte deles também não gera dependência, que é o grande medo também dos pacientes. Ah, eu vou Sim, tomar remédio a vida inteira? Não, isso. não vai. Na grande maioria dos casos, não vai tomar remédio a vida inteira. Todo tratamento tem um início, meio e fim. Claro que existem situações graves onde o paciente vai fazer um tratamento a longo prazo, mas assim Sim. como em outras áreas médicas também. Perfeito. É super interessante a gente falar sobre a medicação, porque tanto existe até mesmo um abuso, né, um exagero. Às vezes a pessoa está tomando medicação que nem é necessário, ou então não é nem indicado. Uma psicoterapia poderia até resolver. Eu estou falando isso a partir da minha experiência com as minhas pacientes. Mas existe também aqueles casos que é necessária a medicação e existe uma resistência e às vezes até abandona o tratamento antes da hora, né? Ou seja, Vamos tem o lá, mas início, o meio e o fim, né? a função da gente como médico é tentar minimizar essa chance de abandono. A primeira coisa é se comunicar com o paciente. Eu sempre falo que diálogo é o começo para se resolver qualquer situação. Então, se o Sim, paciente chega até você, ele sabe o que você está prescrevendo, você explica para ele o que é e por que é. Você deixa claro os possíveis efeitos colaterais. Você deixa claro quanto mais ou menos o tratamento dele vai ser. Então, ele vai ter todas as informações para se sentir seguro e cumprir aquele tratamento. É importante o paciente perfeito. saber o que é que está fazendo, né? E você, como médico, tem Isso. o papel de explicar, ó, isso aqui é para isso é para isso, e você vai tomar. Uhum. Você pode sentir isso, mas é comum, então você vai tranquilizando, dando subsídios para o paciente que ele aceita. E esses pacientes que têm resistência a entrar com medicação, muitas vezes é aquele paciente que também tem resistência quando você vai tirar no final. Não, não tire Sim. meu remédio. Então, assim, a gente trabalha com isso todo dia, tanto com a resistência para começar, quanto com a resistência para terminar, porque acha que está bom demais ali e não quer parar. Perfeito. Tem mais um comentário aqui. É um comentário, não é uma pergunta. Diz, é de Maria José também, acredito que seja da sua paciente. Ela diz assim: infelizmente, quem tem depressão é excluído da sociedade e muitas vezes da própria família. Se isso é difícil, imagina para uma criança, né? Se para uma pessoa adulta é difícil, imagine para uma criança, né? E, Exatamente. e tem Existe uma uma. outra, pode Pode falar. falar. Existe uma Aí, exclusão Mari, social, realmente, sabe? fale, sim. Aí, interessante também que é bom a gente lembrar que o paciente psiquiátrico de 30, 40 anos atrás, que era taxado como doido, né? Essa palavra hoje nem existe mais, não é verdade? Não. Eu digo para as minhas pacientes assim, eu digo, gente, eu já usei medicação antidepressivo em um momento da minha vida que eu precisei. Eu estava extremamente me sentindo diferente do meu dia a dia. Eu estava tinha passado por uma perda, minha mãe tinha falecido de uma forma extremamente dolorosa
E depois disso eu fiquei muito frágil e eu já vinha com uma carga muito grande. Então, humildemente, eu fui à busca do colega psiquiatra e fui fazer minha consulta e ele disse, sim, você tá, realmente precisa. E eu tomei num período de 6 meses e foi extremamente saudável para mim. E eu falo isso para meus pacientes sem nenhum tabu. Porque às vezes assim, mas tu tem coragem de dizer, por que não? Eu sou ser humano. Né? Então, assim, é natural isso acontecer, como você me falou, você, qualquer um de nós estamos sujeitos a adoecer de diabetes, de hipertensão, de, Deus o livre, ter um câncer. E por que não ter um transtorno também psíquico? Por que não? Né? Dúvida, sem dúvida. Assim, o primeiro impulso é falar exatamente o que você ouviu, né? Que coragem você expor isso. Mas eu acho que deveria ser menos um ato de coragem, mais um ato de naturalidade, realmente. Sim, perfeito. Porque quando eu tomo meu remédio de pressão, eu falo isso para qualquer pessoa e meu antidepressivo eu não posso. Então, Sim, não há nada além do preconceito que justifique essa diferenciação, né? perfeito, perfeito. Tem uma outra, Marielle, ela fala assim, a medicação é exatamente importante. Doutor Charles é uma bênção de Deus. Agradeço, muito, muito obrigado. Mas a E medicação muitas vezes é importante mesmo. Não é tudo, é parte de um tratamento. Existem outras medidas junto, além da medicação, mas nesses casos, como a gente falou, de moderado a grave, no momento mais agudo, ela pode ser algo importante desde que bem manejado. perfeito. Doutor Charles, tem uma coisa que é super interessante, que só o acolhimento do médico, isso já faz com que o paciente se sinta validado na sua dor. Porque Eu acho que existe... eu acho que o paciente na nossa profissão, Vani Cleide, isso é uma coisa que eu sempre. Durante o tempo eu fui professor, hoje eu não sou mais. Hoje eu estou dedicado exclusivamente ao consultório, mas eu sempre falava na época de professor aos alunos que o paciente tem que se sentir importante quando ele te Sim, a dor dele é única, é um momento especial para ele, talvez para o médico seja mais um momento, mais um paciente, mas para o paciente é um momento único, onde você tem que estar extremamente atencioso à dor, empático, para que ele se sinta de fato acolhido por você. Eu acho que essa escuta médica, a relação médico-paciente, já é uma parte da terapêutica importantíssima sim, no cuidado, sabe? sim, sim. E principalmente esse paciente que está com uma dor além do corpo, né? Porque Exatamente. uma dor física, a gente passa um analgésico, passa. É além do corpo, não é isso? Exatamente, porque ele não entende, porque as pessoas às vezes que estão ao lado dele também não entendem. Então ele vai se sentindo cada vez mais isolado, sozinho na sua dor, começa a se culpar por ela e vira um espiral de autodestruição se a gente não intervir através do nosso contato. Perfeito. Tem uma outra pergunta que diz assim: sertralina para uma criança é forte? Não, não é forte. A sertralina é um antidepressivo, inibidor da recaptação de serotonina, que ela ajuda a regular esse hormônio serotonina, que é muito importante na depressão, e que é indicado para crianças a partir de 6 anos de idade. Então, tem uma indicação em bula, autorizada pela Anvisa, para se usar em depressão infantil. Então, a partir de 6 anos de idade, se calcula a dose mediante a idade e o peso da criança para se chegar a uma dose adequada. Se você usar uma dose alta, pode ser um problema. Então, desde que bem administrado por alguém que entenda o que está fazendo, é um medicamento que pode ser uma das ferramentas terapêuticas em casos de depressão mais grave na criança. Tá. Maria Fábia, ela está falando aí, é uma dor na alma, né? É isso mesmo. É aquela dor que você sente, mas não entende, não sabe nem como explicar. Eu sempre falo para o paciente, quando ele chega no consultório, que ele não meça as palavras, que ele fale do jeito que quiser e eu que vou me virar para entender. Porque Perfeito. é difícil de escrever. É difícil de escrever o que é que eu estou sentindo, que é uma coisa tão dentro aqui que eu nem sei dar nomes. Então, é como uma dor na alma mesmo. É aquela dor que não se pega, que não se mede, mas que se sente e que se sofre com ela. Como é que se explica uma angústia, né? A gente sabe que a palavra angústia, ela só, ela tem um significado para cada pessoa de um jeito, né? Então, Exato.
Tem Angústia vira dor no peito, peso no peito, agonia, vira um monte isso, de... um monte de palavras, né? Olha, Tochá, tem outra pergunta aqui. Meu filho está com depressão, até já se automutilou. Está fazendo terapia, mas é um processo lento. Existe um tempo exato ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, cada criança é uma criança, porque exige um organismo diferente e uma dinâmica externa diferente. Então, não existe depressão igual a uma outra. A gente não passa o mesmo remédio para todo mundo. Às vezes, 10 casos de depressão diferentes exigem 10 terapêuticas diferentes. Porque a gente leva em conta não só o sintoma, mas o indivíduo. É outra Sim, questão também na psiquiatria. A gente não tem como tratar só sintoma. A gente tem que tratar o sintoma, mas levar em conta como é aquela pessoa para que o medicamento não interfira na vida dela. Então, sim. leve em conta cada caso. Primeira coisa que eu acho para chamar a atenção dessa mãe, esse quadro de automutilação já nos preocupa. Isso tem acontecido com muita frequência em crianças e adolescentes nos últimos anos e tem crescido muito. Então, as crianças usam, às vezes, roupas mais compridas, de manga comprida, e às vezes por debaixo dessas roupas, desses agasalhos, mesmo num lugar quente como é nossa cidade, então, às vezes, esse agasalho demais esconde algumas coisas. Então, a criança, muitas vezes, ela não sabe, não tem maturidade, não consegue lidar com a dor psíquica, com a dor da alma, como falaram, e Uhum. se auto-afligindo dores físicas. Porque talvez para ela seja mais fácil de entender. Mas a criança que se automutila é uma criança que está em sofrimento. Sim, Então, é uma sim. criança que precisa de ajuda imediatamente. Imediata. Então, isso é Isso. muito importante. O processo psicoterápico, e às vezes mesmo o medicamentoso, ele não é instantâneo, ele demora um certo tempo. É muito importante para essa mãe, para essa família, sempre estar em contato com um profissional que acompanha, com a psicóloga, com o psiquiatra, para tentar facilitar esse intercâmbio de relações para que as coisas andem com um pouco mais de velocidade. E também a família, nesse momento aí, é extremamente importante, né? Porque, às vezes, quem precisa de terapia também é a própria família, não é isso, Charles? Exato. Mas, na verdade, se a gente pensar direitinho, quando uma criança adoece, geralmente a família toda termina adoecendo junto. Se não está Sim, doente antes, adoece com isso. Porque a dinâmica familiar se altera, né? De um jeito. sim. Então, aquelas preocupações, angústias, ela termina sendo passada para os pais e familiares próximos. E muitas vezes, sim. Muitas vezes é uma questão familiar, de dinâmica, que precisa ser mexida, que precisa ser alterada. E uma psicoterapia familiar ou desses indivíduos separadamente, certamente beneficiariam a todos. Perfeito. Suzana, ela está fazendo uma pergunta assim. Não, ela é um comentário Peraí, aqui eu já. Sim, Suzana, ela diz assim: há 10 anos faço uso de remédio controlado após um diagnóstico complicado. Tive depressão, fiz terapia, agora controlo a ansiedade e a angústia é real. Ela é um comentário que Suzana está fazendo. Obrigada, Suzana, pelo seu comentário. E tem uma pergunta que é assim: por que demora tanto para fazer efeito os antidepressivos? Vamos lá, depende do antidepressivo, tá? Primeira coisa, existem Sim. diversas classes de antidepressivos, alguns que agem mais rapidamente e outros que agem mais tardiamente. A maior Uhum. parte dos antidepressivos demoram em torno de 2 a 3 semanas para agir, que são o caso dos ISRS, que são os inibidores da recaptação de serotonina, como a sertralina, que a gente falou há pouco. Então, eles demoram em torno de 15 a 20 dias para agir, precisam desse tempo no corpo. Mas existem outros antidepressivos que agem mais rápido. Aí, claro que Uhum. não é assim, agiu, melhorou. Existe um ajuste de dose, existem outras medidas que precisam ser feitas. Então, o antidepressivo, hoje, ele é até relativamente rápido. Você tem medicamentos que agem na primeira semana e outros que agem até a terceira semana. Só que esse ajuste de doses e manutenção do tratamento vai exigir uma certa paciência. Mas se anda e se trata com paciência, as coisas vão andar com mais facilidade e aquele quadro vai poder ser tratado em sua plenitude. Perfeito, perfeito. Jussara, ela pergunta o seguinte: e ainda dizem que é falta de Deus? Ela está comentando, né? E ainda dizem que é falta de Deus, mas quando se tem uma gripe, uma dor de barriga,
um câncer, não é falta de Deus. Doença é doença. Concordo com ela. É muito importante deixar isso muito claro. Muitos padres, pastores e líderes religiosos já assumiram publicamente ter passado por algum tratamento psiquiátrico em algum momento da vida. Então, Sim. pessoas extremamente religiosas também adoecem, como adoecem de qualquer outra coisa. A religião sempre é uma ferramenta muito importante para muitas pessoas, pode ser algo que ajude e beneficie todo um processo de vida, mas lembrar que a religião não protege do adoecimento. Nosso corpo, ele tem falhas e essas falhas às vezes aparecem. Então, Sim. não confundir uma coisa com outra, nem culpar o outro por algo que ele não tem culpa. Exatamente. A Aline diz o seguinte: fiz 3 anos de tratamento contra ansiedade, depressão e síndrome de pânico. Até hoje sofro com ansiedade, mas sei administrar as crises. Né? É interessante esse processo, né, de administração, de compreensão da doença, né, doutor Charles? De entendimento, né? De entendimento. O paciente, muitas vezes, ele sofre pelo que ele não entende. Né? Ele não sabe como cuidar, ele não sabe como gerir aquela situação. E a partir do momento que ela tem um entendimento da sua dor e da sua enfermidade, ela consegue sim também ser uma protagonista no tratamento e fazer e aprender coisas que vão beneficiá-la. Então, esse aprendimento, esse entendimento, não só da doença, mas de si mesma, de suas próprias capacidades de lidar com as adversidades, é um processo de amadurecimento importantíssimo. Muito bom. Marielle, ela diz assim, 2 especialistas muito competentes. Olha, obrigada, Marielle. Fala um pouco sobre ansiedade e endometriose. Existem muitos estudos sobre o assunto. Aí Exatamente. Ele ela... está falando com um especialista aí, né? Pois é, Marielle, o problema todo, né, doutor Charles, da ansiedade, eu vou deixar a parte da ansiedade para você e vou falar um pouquinho o que é que a endometriose traz, né? A endometriose é uma doença que provoca dores e, dentre esse processo de dores, gera um sofrimento físico e gera também uma expectativa muito forte em relação à questão de posso ter filhos, não posso ter, né? Então, isso gera também. Aí eu acho que dispara o gatilho aí da ansiedade, não é isso? A pessoa com um processo crônico, doloroso, extremamente preocupante, né? Isso pode gerar ansiedade, não é isso? Acho que o doutor Chá travou um Eu não pouquinho. ouvi no final. Isso, acho que travou um pouco. Eu estava comentando, né, a respeito Travou que um um pouquinho. processo. Isso. Uma doença crônica que cursa que o maior sintoma é a dor e também o risco da infertilidade, isso pode disparar, sim, o gatilho da ansiedade, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, qualquer adoecimento crônico, ele terá um transtorno psíquico associado. Né? Então, o paciente que tem alguma enfermidade que ele tem que lidar ao longo de um tempo, ela ginecológica, como a endometriose, ou cardiológica, como um quadro crônico qualquer, então o paciente ele vai padecendo daquilo, derrubando algumas barreiras, vai criando algumas dificuldades maiores. Então, sim, tem uma associação muito forte entre enfermidades crônicas com transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão. Perfeito. Aí, tem uma pergunta aqui para você. Doutor Charles, você atende adolescentes? Chegou a ouvir, porque travou um pouquinho de novo. A pergunta é, A se internet você está atende... conversando, mas assim, se você puder repetir. Sim, sim, claro. A pergunta é, se você atende adolescentes? Atendo sim. Atendo adolescentes no consultório, adultos também. Perfeito. Então, doutor Charles, tem, como a gente já está aí, né, já concluindo o nosso tempo, né, senão a pessoa está pedindo para a live ficar gravada, até porque as lives que ficam gravadas aqui no Instagram, está travando um pouquinho, não sei se você está me ouvindo, mas Estou te ouvindo. elas têm uma visualização muito grande depois, porque nem todas as pessoas conseguem estar aqui presentes nesse momento,
mas depois essa live vai ser vista por 1000 pessoas, né? E é muito bom isso, porque as pessoas até encaminham para outras, isso é muito bom. Eu vejo isso como uma prestação de serviço, né? E que a gente pode estar fazendo aí. E a tua participação foi assim, está sendo assim algo fundamental para a gente. Eu aprendi muito, né? Aprendi muito mesmo. E eu sei que existe alguns pontos de dicas, né? Que as pessoas gostam muito de uma certa receitinha de bolo, né? Então, assim, como na verdade o suicídio tem uma prevalência assustadora em adolescentes, o que a gente pode, o que você pode estar trazendo para as pessoas agora, para as famílias que estão nos ouvindo, como fazer para a gente tentar prevenir, minimizar essas tragédias? Conseguiu me ouvir? Não, finalzinho não. Você estava falando dos adolescentes. Tá bem ruim agora. Mas você estava falando Isso, dos adolescentes, isso. né? É alguma Exatamente. Eu coisa em estava te relação a falando o seguinte. ajudá-los, é isso? Isso. Assim, o que a gente pode, o que você pode trazer assim de dicas que a família possa estar fazendo, né? Para que possa estar prevenindo essas possibilidades de terminar em suicídio. Tá, primeiro conhecer. Conhecer o adolescente. O adolescente, normalmente, ele se afasta da família. É normal, porque os amigos são mais interessantes, os outros interesses vão surgindo. Então, é normal que esse adolescente se isole um pouco mais. Mas esse momento de ida tem que ser feito. O filho, o pai tem que ir encontrar o filho, como a gente falou. Então, se ele está trancado no quarto, vamos bater lá, vamos entrar lá e conversar todo dia sobre o que está acontecendo. Vamos participar da vida dele, vamos nos interessar pelo que ele se interessa. Vamos falar a linguagem deles também, que a gente quer muito impor a nossa linguagem e a gente não presta atenção nele, não se interessa pelo jogo que ele joga, não vê o filme que ele vê, não sabe o nome dos amigos dele. Então, qual a distância que separa esse pai e esse adolescente? Então, essa distância tem que ser encurtada. Primeira coisa, Sim, encurtar a tua distância para o teu filho, para que caso alguma coisa saia do controle, você seja o primeiro a enxergar. É função da gente ser o primeiro a enxergar um problema. Se outras sim, pessoas enxergam primeiro que a gente, talvez a gente não esteja fazendo nossa parte direito. perfeito. E amor acima de tudo, né? Sempre, sempre. O amor é a ferramenta, né? Nenhuma outra forma de educar que exclua o amor funciona. Então, claro que às vezes precisa de regras, precisa de limites, precisa de hierarquia, de respeito, mas nunca de medo nem de raiva, só de amor. Sim, Então, o amor perfeito. é algo que nos ajuda a tomar decisões melhores e mais protetivas em relação às nossas crianças. Pois é, doutor Charles. Então, agora vou lhe dar a palavra para você se despedir do nosso público. Eu já quero demais te agradecer. Foi maravilhoso. Foi uma live assim que de grande utilidade pública, conforme a Urânia falou aqui para a gente. Muita informação, muita coisa boa, muita sabedoria sua e muita gratidão da minha parte. Então, dê aí suas considerações finais para o pessoal. Eu que estou muito grato, eu que estou muito feliz pelo convite. Você sabe que eu aceitei prontamente, como sempre, Isso. lá no Papo Íntimo com você. Gosto muito de nossas trocas, de nossas conversas. Eu aprendo Sim, também bastante. E eu acho que todo esse contato que a gente tem com o público, essa oportunidade de falar sobre uma coisa tão séria, no momento que as pessoas estão chegando em casa, estão cansados, mas estão dispostos a ouvir, isso é isso. extremamente recompensador e que eu estou disponível sempre através das minhas redes sociais, lá no consultório. Então, quem precisar de ajuda, levanta a mão que a gente tenta se aproximar, viu? Um abraço Perfeito. para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O seu Instagram para o pessoal seguir e procurar nas suas redes sociais. Como é que está lá no seu Instagram? Meu Instagram é Charles, com 2 L's, Lucena, tudo junto. Certo, Charles Lucena. Perfeito. Gente, segue aí, doutor Charles, e manda aí as perguntas para ele também, que eu sei que ele tem maior prazer de responder vocês, principalmente lá na quinta-feira, no programa da CBN. Não é isso? Então, doutor Charles, Exatamente. A gente está lá, 11h30
7. Isso. E aí agora o Papo Íntimo mudou, quem vai estar apresentando agora é o Pedro, né? Qualquer dia desse aí, vou estar te chamando lá para a gente bater um papo, tá certo? Vamos lá, tudo de bom para você, viu? Um abraço. Tá. Um abraço também, até mais. Obrigada. E aí, gente, muito obrigada. Dr. Charles deu um grande show aqui com a gente. E aí, vamos dar continuidade na próxima quarta-feira. Eu já quero convidar vocês para amanhã à noite a gente está às 21 horas com nossa sexualidade e relacionamento. Eu espero vocês. Um beijo, tenham todos uma boa noite.